A história da escrita começa no período Neolítico, e o mais antigo achado arqueológico de escrita remonta a cerca de 5.000 anos, na Mesopotâmia, na região entre os rios Tigre e Eufrates, onde os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme. Inicialmente, as inscrições eram feitas em tabuletas de argila com um estilete, representando objetos, animais e conceitos que evoluíram para uma forma mais abstrata e complexa de escrita. No Egito, há cerca de 3.500 a.C., egípcios usaram símbolos pictóricos para registrar histórias, leis e eventos religiosos. Esses dois sistemas são considerados os primeiros exemplos de escrita sistematizada, que permitiram a documentação da história, administração e religião, essenciais para a organização das primeiras civilizações. Embora os sumérios e egípcios usassem argila e papiro, a escrita em papel só surgiu muito mais tarde, por volta do século II a.C., na China. Durante a dinastia Han, o artesão Cai Lun aperfeiçoou o processo de fabricação de papel a partir de fibras de cânhamo, bambu e outros materiais vegetais. O papel permitiu uma escrita mais acessível e prática do que os materiais mais pesados como a pedra ou o pergaminho, facilitando a disseminação de textos e a produção em massa de documentos. A invenção do papel na China teve enorme impacto na história mundial, permitindo a preservação do conhecimento e o surgimento de uma verdadeira revolução no campo da comunicação, que mais tarde chegaria ao Ocidente através da Rota da Seda. O conceito de livro, como o conhecemos, evoluiu ao longo dos séculos. O primeiro livro escrito que é amplamente reconhecido como tal foi o Epopeia de Gilgamesh, datado de aproximadamente 2100 a.C., na Mesopotâmia. Originalmente transmitido de forma oral, o texto foi finalmente registrado em tabuletas de argila e é considerado o mais antigo poema épico conhecido, narrando as aventuras do rei Gilgamesh e sua busca pela imortalidade. Outro marco importante na história do livro foi a invenção da imprensa de tipos móveis por Johann Gutenberg, em meados do século XV. A primeira obra impressa foi a famosa Bíblia de Gutenberg, que revolucionou a disseminação do conhecimento, tornando os livros mais acessíveis e menos dispendiosos. O título de Livro Mais Longo Já Escrito é atribuído ao Romance de Genji, da autora japonesa Murasaki Shikibu, concluído no início do século XI. Com mais de 1.000 páginas em suas edições modernas, o romance é um dos pilares da literatura clássica japonesa e uma das obras mais influentes da literatura mundial. Porém, se considerarmos não apenas a quantidade de páginas, mas também a extensão em palavras, o título de maior livro do mundo pode variar dependendo do critério adotado. Outro exemplo notável, embora mais recente, é o In Search of Lost Time, Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, que pode ser considerado o romance mais longo em termos de palavras, com cerca de 9.609.000 palavras distribuídas por 7 volumes. Estimar o número total de livros já escritos é uma tarefa difícil, dado que novas obras estão sendo publicadas constantemente, mas uma estimativa aproximada coloca o número de livros em torno de 130 milhões, de acordo com a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Os países com maior produção de livros variam, mas alguns dos mais destacados incluem: a China, com uma vasta tradição literária e crescente produção editorial, é líder mundial em publicações. O mercado editorial dos Estados Unidos é um dos maiores e mais dinâmicos do mundo. A Índia tem uma produção editorial crescente, especialmente em inglês, hindi e outras línguas locais. A Alemanha é um dos maiores produtores de livros na Europa, com forte presença no mercado global. O Reino Unido tem uma tradição literária sólida e continua a publicar uma enorme quantidade de obras a cada ano. O Japão tem uma produção literária expressiva, especialmente no campo de mangás e literatura contemporânea. A França tem uma longa história literária e é uma das maiores produtoras de livros da Europa. O Brasil é um dos maiores produtores de livros na América Latina, com um mercado literário em crescimento. A Coreia do Sul tem se destacado na produção editorial,
especialmente com a popularização de obras de K-pop e cultura pop. A Itália possui uma rica tradição literária e uma forte produção de livros em várias línguas. A quantidade de livros publicados por país reflete não só o tamanho do mercado editorial, mas também a importância cultural e econômica da literatura no cenário global. A literatura é uma expressão universal da humanidade, e cada estilo literário cativa leitores por diferentes razões culturais, sociais e emocionais. Os 5 estilos literários mais lidos no mundo são: o romance, ou ficção romântica, explora histórias de amor e relacionamentos, com enredos que frequentemente capturam os altos e baixos das emoções humanas. É popular devido à sua capacidade de conexão emocional com os leitores. A ficção científica encanta com narrativas futuristas, tecnologias inovadoras e questões existenciais. Este gênero é marcado pela combinação de ciência, imaginação e filosofia. Com universos mágicos, criaturas místicas e aventuras épicas, a fantasia transporta os leitores para mundos fictícios onde tudo é possível. O estilo mistério e suspense envolve o leitor em tramas cheias de tensão e enigmas, com foco na solução de crimes, mistérios ou conflitos psicológicos. As autobiografias e biografias apresentam relatos pessoais ou de figuras históricas e atraem leitores interessados em histórias reais, inspiração e aprendizado com a experiência de outras pessoas. Os 5 países que mais leem obras de romance são: Brasil. A literatura romântica é muito popular devido à forte conexão cultural com temas de amor, drama e paixão, como visto em novelas e livros. Estados Unidos. Autores de romance contemporâneo, como Nicholas Sparks, atraem milhões com histórias de superação e emoção. Filipinas. Romances são altamente consumidos, especialmente por jovens, devido à influência das mídias locais que promovem histórias de amor. Itália. A cultura italiana valoriza a paixão e o romance, refletindo-se nos hábitos de leitura. Índia. Histórias de amor e relacionamentos familiares são muito apreciadas, em grande parte devido às influências culturais e à popularidade de Bollywood. Os 5 países que mais leem obras de ficção científica são: Estados Unidos. Com autores icônicos como Isaac Asimov e Philip K. Dick, o país tem uma longa tradição de ficção científica que reflete seu fascínio por inovações tecnológicas. Japão. Mangás e light novels de ficção científica são extremamente populares, explorando temas como robótica e inteligência artificial. Rússia. Famosa por autores como Dmitry Glukhovsky, a ficção científica reflete o interesse pela exploração espacial e questões filosóficas. Alemanha. A ficção científica ressoa devido ao interesse em tecnologia e à influência de eventos históricos na imaginação distópica. China. Com o sucesso de autores como Liu Cixin, a ficção científica ganha força, especialmente com a ascensão da tecnologia no país. Os 5 países que mais leem obras de fantasia são: Reino Unido. Lar de autores como J.R.R. Tolkien e J.K. Rowling, a fantasia é amplamente lida devido às suas raízes históricas em mitos e lendas. Estados Unidos. Universos como os de George R.R. Martin conquistam milhões de leitores que buscam escapismo. Japão. Histórias fantásticas permeiam a cultura japonesa, com influência direta do folclore e de obras como Spirited Away. Coreia do Sul. Fantasia se reflete em novelas e webtoons com histórias envolventes de mundos alternativos. Brasil. A literatura de fantasia cresce com autores locais e internacionais, sendo popular entre jovens adultos. Os 5 países que mais leem obras de mistério e suspense são: Reino Unido. Com nomes como Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, o mistério é uma tradição literária profundamente enraizada. Estados Unidos. Livros de mistério e suspense psicológico, como os de Stephen King, atraem uma base ampla de leitores. Suécia. O país é conhecido por seus thrillers nórdicos, como os de Stieg Larsson, que combinam mistério e crítica social. Japão. Autores como Keigo Higashino exploram mistérios psicológicos e culturais, fascinando os leitores. França.
A tradição do noir francês, que mistura suspense e drama, mantém um mistério relevante na literatura. Os 5 países que mais leem autobiografias e biografias são: Estados Unidos. O fascínio por figuras influentes da política, do entretenimento e da história impulsiona o gênero. Reino Unido. Biografias de monarcas e autores clássicos têm alta demanda. Alemanha. Interesse por líderes filosóficos e históricos leva a uma valorização desse gênero. Índia. Biografias de líderes espirituais e políticos, como Gandhi, são amplamente consumidas. África do Sul. Obras como a autobiografia de Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, têm grande impacto cultural. O livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, é o livro de ficção mais vendido de todos os tempos, com mais de 500 milhões de cópias. A Índia lidera em termos de tempo gasto lendo livros por pessoa, com uma média de mais de 10 horas semanais. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, foi traduzido para mais de 300 idiomas e dialetos. O Festival Literário de Jaipur, na Índia, é o maior evento literário gratuito do mundo, atraindo milhares de participantes todos os anos. Genji Monogatari, de Murasaki Shikibu, uma obra japonesa do século XI, é considerado o primeiro romance do mundo. A literatura é um espelho das culturas e aspirações humanas, com estilos que refletem o coração de cada sociedade. Seja para escapar, aprender ou se inspirar, os livros continuam sendo uma fonte essencial de conexão e crescimento.